Os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito estão apreensivos, na verdade estão com medo com o que vai acontecer após a CPI. E eu também tenho o mesmo receio dos senadores. E o nosso medo não é nem com relação ao que vai acontecer com o relatório, se o Augusto Aras vai engavetar, se o Arthur Lira vai queimar, se o Bolsonaro vai ser preso, vai ficar solto, não é nem essa a questão. A questão é como vai ser o comportamento de Bolsonaro após o término da CPI. Porque a CPI acaba, mas a pandemia continua. E nós vamos bater 600 mil mortos. E outra, a vacinação precisa continuar. A vacinação agora é periódica, tanto é que algumas pessoas já estão tomando terceira dose, profissionais da saúde, idosos, e no ano que vem nós vamos ter que tomar novamente a vacina. Só que o problema é que não foi nem apresentado ainda um plano de imunização para o ano de 2022. Então essa é a preocupação da CPI. Sem ter um órgão fiscalizador, uma organização fungando no cangote de Bolsonaro e o pressionando, o que vai ser do gerenciamento da administração e das políticas públicas de enfrentamento da pandemia daqui para frente. Isso causa um temor nos senadores e eu também tenho esse temor, porque nós vimos hoje que não há qualquer tipo de compromisso de Bolsonaro em manter o que está sendo feito. E o que está sendo feito é ruim. Bolsonaro ele quer piorar, ele quer regredir ao momento anterior ao início da CPI. Vamos conversar tudo nesse vídeo, mas antes eu peço o seu like. Seu like é importante porque esse tipo de vídeo, que é um vídeo mais longo, nós precisamos ter a reflexão. E graças a vocês que vêm aqui nos comentários, deixam as suas opiniões, isso é importante porque nós temos uma visão muito mais ampla, porque nós somos uma comunidade de reflexão e por isso, muitas das vezes, nós conseguimos inclusive antecipar algumas questões que são apresentadas pela grande mídia, como essa guerra do Bolsonaro com o Rodrigo Pacheco, que o Josias de Souza apresentou hoje, nós estamos falando isso já há algumas semanas. Mas por que os senadores estão com esse receio? Primeiro, o que aconteceu? O depoimento de hoje, ele foi um depoimento assim, chocante, porque foi macabro. Aquelas histórias que nós víamos nos livros de história a respeito dos prisioneiros lá do tio Adolfo na Segunda Guerra, que foram submetidos a experimentos, a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil, dentro dos corredores do hospital da Prevent Senior. E hoje nós tivemos um médico que trabalhou na Prevent Senior, que foi coagido, que foi assediado moralmente a aplicar aqueles medicamentos sem comprovação científica. Inclusive ele confirmou para o senador Alessandro Vieira que ele ouviu falar, porque o Alessandro Vieira tinha relatos disso, de que a quantidade de oxigênio era reduzida. Os médicos eram obrigados a reduzir o oxigênio dos pacientes para poupar custos. A Prevent Senior queria cortar custos com os pacientes. E a outra testemunha que estava lá hoje na CPI foi vítima da Prevent Senior. Porque ele estava num quadro de Covid avançado, mas ele poderia sobreviver. De fato ele sobreviveu. Mas foi uma sorte dele. Porque o que aconteceu? A família começou a desconfiar do que a Prevent Senior estava fazendo e contratou um médico terceiro, um médico particular. E aí esse médico junto com a família entraram em uma espécie de debate com a Prevent Senior e evitaram que o paciente, que era o advogado, que o depoente de hoje, morresse. Porque o que a Prevent Senior fazia? Quando o paciente chegava a um determinado estágio da doença, a Prevent Senior retirava esse paciente da UTI e levava para o que era chamado de cuidado paliativo. O que era esse cuidado paliativo? Era um cuidado ali para o paciente morrer. Eles ficavam injetando morfina no paciente para que ele não sentisse dor até que ele morresse. Só que muitos desses pacientes poderiam ter sobrevivido, como o depoente de hoje sobreviveu. E por que a Prevent Senior fazia isso? Para reduzir custos. E aplicava tratamento precoce e outros medicamentos sem que o paciente e a própria família tivessem conhecimento disso, como o depoente de hoje foi submetido a um tratamento experimental sem que a família tivesse conhecimento, com um medicamento para câncer de próstata. E aí o que acontece? Você reduziria o tempo de UTI, tiraria o paciente da UTI, levaria para esse cuidado paliativo e depois, se ele morresse, já não era mais Covid. E aí falaria com dados falsos, olha, que o nosso tratamento aqui da Prevent Senior é um tratamento que reduz o tempo de internação. E aí a Prevent Senior conseguia atender a dois objetivos: reduzir os custos do atendimento e também bajular o governo porque tinha interesses. Então esses dados eram enviados para o gabinete paralelo e também para o governo e a partir daí políticas públicas eram tomadas. E o governo baseou as suas políticas públicas nesses dados da Prevent Senior. Por isso que o governo defendia tanto o tratamento precoce, um tratamento que não tinha comprovação. E se não fosse pela CPI, pela pressão da população e de algumas outras figuras políticas,
nós teríamos demorado muito mais para termos comprado vacina. Porque era esse tratamento da Prevent Senior que Bolsonaro acreditava, era esse tratamento da Prevent Senior que o Bolsonaro defendia como sendo a solução para os problemas pandêmicos do nosso país. E mudou a forma de condução da pandemia graças à CPI. E como que vai ser agora que a CPI vai acabar? Há um problema. Porque vocês sabem que o Bolsonaro, ele precisa fazer a guerra ideológica para vencer 2022. Ele não tem outro o que mostrar. O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar trabalho? Não, jamais. Ele não vai mostrar trabalho. Bolsonaro é completamente averso ao trabalho. Causa sofrimento o Bolsonaro ter que trabalhar. Trabalho para Bolsonaro é como se ele tivesse... É uma humilhação para Bolsonaro ter que trabalhar. Ele sempre pensou assim. Esse é o pensamento perpétuo de Bolsonaro a respeito do trabalho. Então só sobra a ele a disputa ideológica, a pauta dos costumes e entrar em confronto. Porque ele faz essa política do confronto. E o que ele vai fazer? Agora, sem a CPI, ele pode retomar a disputa a respeito do tratamento precoce. Tanto que hoje houve uma reunião da Conitec. O que é a Conitec? É uma comissão de tecnologia do Ministério da Saúde, fala do SUS, tá? Para avaliar as tecnologias do SUS. E nessa reunião da Conitec havia um protocolo que desaconselhava a utilização de tratamento precoce para o enfrentamento da pandemia. E sabe-se lá por quê esse item a respeito do tratamento precoce foi retirado da pauta da votação e o Queiroga participou. Há a suspeita, inclusive dos integrantes da CPI, que o Bolsonaro mandou retirar esse item da pauta para que a Conitec não votasse contra o tratamento precoce. Ou seja, o Bolsonaro ele quer continuar usando o tratamento precoce. Ele quer continuar usando o tratamento precoce não para curar as pessoas, mas para continuar fustigando. E hoje ele fez uma declaração novamente contra as vacinas. Ele falou o seguinte, olha, se você aplica a vacina lá no seu avô toma a vacina e ele fala que ele teve uma reação adversa, as pessoas vão falar que é fake news. E ele vai continuar fazendo isso. E o problema é que a pandemia não acabou. Ele não garantiu as vacinas ainda para o ano que vem. Cadê o plano de imunização? Não foi apresentado. E nós vamos ter que ser vacinados periodicamente. Não adianta mais, isso é igual a vacina da gripe. Todo ano nós vamos ter que tomar essa vacina, nós vamos ter que tomar dose de reforço. Isso não foi apresentado. Bolsonaro vai voltar a discutir o tratamento precoce? Bolsonaro vai voltar a nos enfiar cloroquina? E o Marcelo Queiroga vai continuar aprovando isso? Porque nós já percebemos que o Marcelo Queiroga, quando ele está na frente da comissão, ele é um bochechão, ou um bochechinha. Que ele fica lá, não, porque eu não posso opinar sobre isso, a Conitec vai votar, eu não sei se aqui é o melhor lugar para eu dar a minha opinião, mas na hora, no bastidor, ele mostra o dedo do meio para todo mundo, né? Ele mostra o dedo do meio para todo mundo, para a população, porque foi o que ele fez nos Estados Unidos e é o que ele está fazendo com a população agora. Inclusive retirando da pauta esse item da Conitec a respeito do tratamento precoce. Então por isso que os senadores estão preocupados. Porque houve uma mudança de comportamento de Bolsonaro, nítida, clara, depois que começou a CPI, e agora há o medo que Bolsonaro volte a adotar o mesmo comportamento que ele adotava antes. Tudo bem que começou a surgir um burburinho, e agora mais consistente, que o Bolsonaro vai demitir o Queiroga agora em dezembro. Isso foi trazido pelo antagonista. Essa já era uma notícia que foi vinculada pelo portal O Bastidor. Eu acabei trazendo para vocês essa notícia, que o Bolsonaro estava pensando, já tinha conversado com o Queiroga, para eles encerrarem a parceria ou para eles encerrarem a jornada de Queiroga no Ministério da Saúde, assim que o Bolsonaro arrumasse um novo ministro. Bolsonaro ainda não arrumou, Queiroga desmentiu, o bastidor manteve a resposta, manteve a reportagem. Agora o antagonista traz essa informação que o Queiroga pode sair em dezembro. Por que o Bolsonaro pensa em trocar o Queiroga? Vai ser alguém parecido com o Queiroga? Porque o Queiroga assumiu uma postura de Pazuello de jaleco, como o Renan Calheiros bem falou, e falou várias vezes durante as comissões, durante as reuniões da CPI. Vai ser alguém igual ao Pazuello? Vai ser alguém igual ao Queiroga? Vai ser alguém completamente diferente? Conhecendo o Bolsonaro, eu não acho que vai ser alguém pró-vacina. Vai ser um destrambelhado, um maluco como o Queiroga, como o Pazuello, como Mayra Pinheiro, por exemplo, que depois acabou ocupando lá, que fez testes, experimentos com humanos também durante aquele período em Manaus com o Tratikov. Então a CPI está apreensiva e eu também estou apreensivo, porque a CPI trouxe um alento, vai ter o relatório final, vai ser um relatório pesado, e assim que a CPI encerrar as suas atividades, eu venho e converso com vocês, faço um apanhado geral, mas foi um momento muito importante, muito significativo para o nosso país,
que agora teve o seu último depoimento. É muito provável que Queiroga não volte a depor, foi só uma reação da CPI à provocação que Marcelo Queiroga fez. Só que fica aí uma situação de muita apreensão. O que será de nós sem a CPI? Porque agora nós ficaremos totalmente à mercê do governo Bolsonaro e de toda a política do confronto que o Bolsonaro vai aplicar e vai aplicar com as vacinas. Porque com vacina, pessoal, não tem uma reação institucional, como ele atacar o STF. O STF pode reagir a ele. As vacinas são inanimadas. Então pode ser que nós tenhamos mais uma vez essa situação muito desconfortável e indigesta, porque Bolsonaro ele é uma figura totalmente intragável. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações. Hoje tem vídeo para os membros do canal, por volta lá das 10 horas, então fiquem ligados. Se você não é membro, clique no botão e veja como ser membro do canal. É muito barato, é R$ 1,99 por mês, para 2 conteúdos adicionais no mínimo por semana. E me siga também no Twitter, @profileoficial.